Então, pessoal, nessa aula nós iremos dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Na aula passada, no finalzinho, a gente falou da elasticidade, preço da demanda, que vai medir a sensibilidade que uma variação no preço vai causar na variação da quantidade demandada, né? E essa elasticidade, preço da demanda, ela é medida pela variação percentual na quantidade demandada quando você tem uma variação percentual no preço, no denominador, né? Aí essa variação percentual da quantidade demandada é o quê? Vai ser o ΔQ dividido por Q, tá? E no preço a mesma coisa, a variação do preço, né, o ΔQ dividido pelo preço. Aí se a gente manipular um pouquinho essa expressão da elasticidade e preço da demanda, vai ficar P dividido por Q, tá? Vezes ΔQ dividido por ΔP. Aí o que a gente viu na aula passada, que especificamente para o caso da... Só deixa eu confirmar. Para o caso da função, para o caso de uma função linear da seguinte forma, pessoal, Q igual a A vezes P mais B, em que o Azinho é o coeficiente angular, esse ΔQ dividido por ΔP vai ser exatamente o Azinho, que é o coeficiente angular da reta, tá? Então, para o caso específico de uma função linear, a elasticidade de preço da demanda, ela é bem simples de se expressar. Ela vai ser exatamente o quê? O Azinho, que é o coeficiente angular da função linear, vezes P dividido por Q. Aí o P dividido por Q vai variar em cada ponto, né? Aí por isso que, olha só, naquele ponto que a função linear cruza o eixo dos preços, que eu coloquei ali P0, a elasticidade de preço da demanda ali vai ser infinita. Por quê? Porque o Qzinho ali é zero. Tudo bem? Por outro lado, nesse ponto em que a função linear cruza o eixo das quantidades, a elasticidade de preço da demanda vai ser o quê? Vai ser zero, porque o preço nesse ponto é igual a zero. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza, então isso é interessante para observar, né, que a gente até viu, né, na aula, que a gente pode ter uma curva que é perfeitamente inelástica, tá? Que é essa aqui, tá? A gente pode ter uma curva perfeitamente inelástica, que é essa aqui, né? Por que ela é perfeitamente inelástica? Porque eu vario o preço quanto for a quantidade demandada, vai ficar sempre aqui, ó. Então eu vario o preço, mas a quantidade demandada não muda. E eu tenho uma perfeitamente inelástica quando, para qualquer variação pequena do preço, a quantidade demandada vai variar desse ponto a esse ponto. Ou seja, você vai ter uma variação enorme da quantidade demandada por uma variação pequena no preço, né? Então você tem uma curva, você pode falar que uma curva linear ela é mais elástica do que a outra quando ela for menos inclinada, mas é interessante observar que uma função linear, né, a elasticidade vai mudar exatamente em cada um dos pontos, tá? E no meio exatamente dessa curva aqui, tá vendo? Em que eu tenho P0 dividido por 2 e Q0 dividido por 2, vai ser o ponto em que a elasticidade vai ser unitária, tá? Então é interessante observar que nessa região, então quando eu for aumentando o preço, tá? De 0 até P0 sobre 2, eu vou estar sempre numa região inelástica, tá? Aí, depois que eu aumento de P0 sobre 2 até P0, eu vou estar na região elástica, tá? Então, o que é interessante que a gente viu, né, quando eu estou na região inelástica, eu posso sempre aumentar o preço, que a receita vai aumentar, tá? Por outro lado, na região elástica, eu vou sempre, para qualquer aumento no preço, a receita diminui, tá? Mas por que Então, ali oi? até o P0 sobre 2 é elástica, por quê? A gente até trabalhou com isso aqui aula passada, tá vendo? Que a elasticidade preço da demanda, ela pode ser escrita de diferentes formas, calculada, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, de diferentes formas. Aí isso pode ser provado matematicamente, tá? Eu posso pegar AC dividido por EA, tá vendo? Ou eu posso fazer também BC dividido por BO, OB, tá vendo? Isso, todas essas diferentes formas vai ser uma forma de calcular a elasticidade de preço da demanda, tá? Ou eu posso pegar EF dividido por FO, esses diferentes valores. Aí, quando eu estiver pegando exatamente no meio aqui, o OF vai ser igual a EF, tá vendo? Aí vai ser um ponto em que a elasticidade de preço da demanda vai ser igual a 1.
tá? Mas você pode pegar com geometria plana aqui, aí você prova isso. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Mas, ou seja, você pode calcular a elasticidade de preço da demanda simplesmente, né, pegando AC dividido por AE, ou EF dividido por OF, ou OB dividido por BC. Beleza? Então, aí devido baseado nisso aqui, que eu posso te dizer que quando, né, eu estou exatamente no ponto médio entre zero e PO, eu vou ter elasticidade de preço da demanda igual a 1. Tudo bem? Aham. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Aí a gente já viu aula passada, né, que se eu tenho uma demanda elástica, o que isso significa? Se eu aumento um pouco o preço, a quantidade demandada diminui bastante. Tá? Então, para qualquer variação que eu aumento no preço, a quantidade demandada vai ser... eu vou ter uma grande diminuição da quantidade demandada. Isso vai implicar que eu vou ter o quê? Uma diminuição na receita total. Essa receita total ela vai corresponder ao P vezes Q, tá vendo? Aí, se para qualquer aumento pequeno que eu tenho no preço, a quantidade demandada diminui muito, eu vou ter uma diminuição na minha receita total. Tá? Então, e por outro lado, se eu tenho uma demanda inelástica, que seria uma situação ideal para as empresas, né? Que é o seguinte, eu posso aumentar meu preço e a quantidade demandada praticamente não vai variar. Tá? Alguns exemplos de demanda inelástica, por exemplo, a insulina, tá? Algumas pessoas até dizem que a insulina é perfeitamente inelástica, tá? Mas algumas pessoas dizem que não, porque ela não é perfeitamente inelástica, porque quem sofre de diabetes, por exemplo, pode decidir comer menos, aí comendo menos você vai ter uma demanda menor, por exemplo, de insulina, tá? Outro exemplo de demanda que tem característica inelástica pode ser o Uber, tá? Para determinadas situações geográficas. A gente vai falar isso com mais detalhe, tá? Para determinadas situações geográficas, foi calculado que a demanda, né, considerando todas as situações, tá? A elasticidade de preço da demanda do Uber é 0,6. Ou seja, como ela é menor do que 1, ela é caracterizada como elástica. Tá? Aí, por que o Uber quer saber se a demanda, sabe, qual é a elasticidade de preço da demanda? Para o Uber saber em que situações que ele pode aumentar o preço e ter um aumento na receita. Tá? Então, você tem economistas, né, que trabalham junto com engenheiros da computação no Uber que tentam qualificar qual é a elasticidade de preço da demanda em determinada situação. Se está chovendo, se não está chovendo. Né? Se está chovendo, você imagina que você vai ter uma elasticidade, você vai ter uma demanda mais inelástica, ou seja, ele vai poder aumentar o preço sem diminuir a receita. Faz sentido isso, pessoal? Sim. Sim. Aí aqui que eu vi que eu coletei alguns dados na internet, tá vendo, pessoal? Ó, a elasticidade da demanda do Uber, né, de uma forma geral, ela é inelástica entre 0,6 ou 0,7. Ou seja, de uma forma geral, você consegue aumentar o preço do Uber e ainda assim a quantidade demandada vai variar, né, para baixo, né, com um pequeno valor. Tudo bem? Aí tem uns casos interessantes, tá? Se eu for de 1.0, ou seja, sem dinâmica, para 1.2 com dinâmica, eu vou ter normalmente se tem uma diminuição de 27% na demanda, né? Ou seja, resultando numa elasticidade de preço da demanda de 1,35. Tá? Então, você vê que o Uber está preocupado, né, em calcular em determinadas situações qual vai ser a elasticidade de preço da demanda, para saber se ele pode ou não aumentar o preço e ter um aumento na receita. Né? Mas claro que essas condições, né, por exemplo, o cálculo da elasticidade de preço da demanda vai variar se você tem, por exemplo, muito ou pouca chuva, se você tem um acidente que todo mundo quer sair daquele determinado local. Né? Aí agora tem duas situações interessantes. Olha só, imagina que o Uber aumenta a dinâmica, tá? Vocês entendem o que é 1.9x, né, pessoal? Na dinâmica. Se eu estou falando. Porque não,
Se eu estou falando que 1,9 é simplesmente que é o preço normal do Uber está multiplicado por 1,9, tá? Que quando você tem uma chuva ou alguma coisa do tipo, tá? Então, olha que interessante. A queda na demanda, quando eu mudo de 1,9 para 2x no Uber, é 6 vezes maior, tá? Né? É 6 vezes maior do que quando eu mudo de 1,8x para 1,9x. Né? Então, se eu mudo de 1,8x para 1,9x, né, eu tenho uma queda na demanda 6 vezes menor do que quando eu mudo de 1,9x para 2x. Né? E de acordo com os engenheiros do Google, isso acontece porque quando você cobra duas vezes maior, né, para as pessoas, elas entendem que o Uber está muito ganancioso e para elas 2 é muita coisa, entenderam? Ok. Aí olha que interessante, né? Aí você vê que você pode tentar colocar um modelo matemático super complicado para calcular a elasticidade e preço da demanda, quando na verdade você tem que levar em consideração também o comportamento, né, humano em determinadas situações, ou seja, para né, apesar de a variação de 1,9 para 2 ser uma variação de 0,1 da mesma forma que a variação de 1,8 para 1,99, né? Para uma pessoa, ela interpreta essa variação de uma forma totalmente diferente. Né? Por isso que você tem essas lojas de 1,99, né, pessoal? Tudo bem? Sim. Aí olha que situação bizarra. Para o Uber, em algumas situações, né, então, a princípio, se você faz uma mudança, o nome disso, tá, pessoal, os economistas chamam de economia comportamental, tá? Em algumas situações, quando você muda de 2x para 2,1x, vocês esperariam que a demanda diminuiria, correto? Sim. Mas para os engenheiros do Google, eles observaram que em várias situações a demanda aumenta. Vocês acham isso bizarro? Conseguem entender por que isso poderia acontecer? Não faz sentido. Não faz sentido, não. Se você está Pô, aumentando o preço, você tem que diminuir a demanda. mas né, se fosse 2, é estranho, porque se fosse de 1,9 para 2, você acabou de afirmar que no caso eles achariam abusivo o preço, como é que Né? de 2 para 2? Porque, de acordo com os engenheiros do Google, que trabalham nessa parte de engenharia comportamental, né, que tenta entender o comportamento dos consumidores, é que quando os consumidores veem esse 2,1 quebrado, eles acham que é um computador que fez esse cálculo. Aí eles acham que o computador deve estar, tipo assim, sendo justo e deve saber o que está fazendo. Caraca, que bizarro. Que bizarro, né? Então você vê que, apesar de você conseguir fazer uma análise, de repente, matemática sofisticada em determinadas situações, você tem que levar em consideração alguns comportamentos que podemos chamar de talvez bizarros do comportamento humano, de achar que cobrar 2,1 pode ser mais justo do que 2, porque 2,1, como tem um númerozinho quebrado, dá a impressão que foi calculado por um computador, entendeu? Por outro lado, 2 é um número que parece muito mais abusivo de se cobrar do que 1,9, né? Então, o Uber tenta fazer uma análise, né, das situações com o objetivo de sempre estar operando na área inelástica da demanda, com o objetivo de aumentar, de certa forma, aumentar o preço e ter uma variação pequena na quantidade demandada. Né? E o Uber coletou algumas informações desse tipo, né, com o objetivo de fazer um estudo da elasticidade e preço da demanda dos consumidores. É interessante que o Uber também se preocupa com a elasticidade e preço da oferta, ou seja, como que o Uber pode aumentar o preço de forma que a quantidade de motoristas, né, disponíveis em determinada localidade aumente, por exemplo. Tá? Aí esse aqui é outro exemplo interessante, tá? Airbnb é uma empresa que
que opera parecido com Uber, né? Só que ela opera realizando aluguéis, né, de apartamentos, né, pessoal? Aí tem uma empresa que, tá vendo aqui que eu escrevi, tá vendo, ó? Tem uma empresa chamada, tá vendo, Beyond Pricing, além do preço, que ela é especialista em, que é essa parte amarela que eu marquei aqui, ó. Essa empresa tenta ajudar as empresas, né, que ela presta consultoria para utilizar, para aumentar o preço quando a demanda é inelástica, tá vendo? E diminuir o preço quando a demanda é elástica. Então, você tem uma empresa composta, digamos, por engenheiros da computação, que vai dizer para esses lugares que estão querendo alugar qual o melhor preço para colocar. E eles vão estimar qual o melhor preço para colocar, tentando analisar se a demanda para aquele preço está inelástica ou está elástica. Ou seja, se a demanda estiver inelástica, você vai poder aumentar o preço um pouco, né? Porque sua receita vai aumentar. Então, você tem uma empresa que é especializada em calcular, né, a elasticidade de preço da demanda em determinado ponto, né, para que essas empresas possam aumentar o preço sem diminuir a receita. Tudo bem, pessoal? Algum comentário? Entenderam? Sim. Beleza. Interessante, é que você tem várias empresas, né, como Uber, Airbnb, Booking, né, que essas empresas conseguem coletar muitas informações, por exemplo, através de Big Data, né, que é exatamente uma especialidade da engenharia da computação. Então, você tem engenheiros de computação trabalhando juntos com economistas, né, para tentar escolher o preço ótimo que você pode cobrar daqueles consumidores, né, e muitas vezes baseado no conceito de elasticidade. Tá? Aí a gente já viu elasticidade e preço da demanda, aí vão existir outros tipos de elasticidade. Tá? O primeiro tipo é elasticidade renda da demanda, que vai medir a sensibilidade da quantidade demandada quando a renda da pessoa varia, ou seja, quando a pessoa fica mais rica ou fica mais pobre. Tá? Então, você vai ter, tá vendo, a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual da renda. Tá? Aí, quando essa elasticidade for negativa, ou seja, quando a pessoa tem um aumento na renda, ela fica mais rica e a variação na quantidade demandada diminui, isso significa que você está trabalhando com o quê, pessoal? Com bens inferiores. Tudo bem? Que é o caso do carne de terceira, por exemplo. Né? Ou seja, a pessoa ficou mais rica, a variação da renda é positiva, mas a variação da quantidade demandada é negativa. Tá? Por outro lado, quando a variação da renda é positiva, tá? O bem é normal. E se a variação da renda é maior do que 1, ou seja, você ficou um pouco mais rico, mas a variação da quantidade demandada é muito grande, você vai ter um bem superior a um bem de luxo. E se você teve uma variação da renda, mas não teve qualquer variação na quantidade demandada, quer dizer que o consumo daquele bem já está saciado para você no seu nível de renda atual. Entenderam, pessoal? Então, a gente também tem, da mesma forma, a gente tem uma elasticidade de preço da oferta, em que no numerador a gente tem a variação da quantidade ofertada dividido pela variação no preço. Tá? Então, a elasticidade de preço da oferta é sempre maior ou igual a zero, porque à medida que o preço do produto aumenta, o preço do produto ofertado aumenta, você vai ter uma variação positiva na quantidade que você vai ofertar. Tá? E é interessante observar que a variação, tá? A elasticidade de preço da oferta, ela tende a ser maior no longo prazo. Tá? Maior no longo prazo. Por quê? Porque mesmo se você tem uma variação grande nos preços do seu produto, tá? Ou seja, seu produto você consegue vender no presente por um preço muito grande, não necessariamente você consegue imediatamente ofertar mais produtos, porque você pode depender de, de de contratar mais mão de obra, de adquirir mais equipamentos, mais máquinas, etc. Então, a elasticidade de preço da oferta ela tende a ser mais elástica no longo prazo. Faz sentido, pessoal? Sim. Sim.
Então, é só para vocês saberem também, a elasticidade de preço da oferta ela vai variar de acordo com a curva, tá? Novamente, eu não vou demonstrar para vocês, mas pode ser demonstrado que quando a elasticidade de preço da oferta ela passa na origem, tá? A elasticidade de preço da oferta é constante, está sempre igual a 1. Por outro lado, quando a elasticidade de preço da oferta ela corta o eixo dos preços em um valor positivo, a elasticidade de preço da oferta é maior do que 1, mas ela varia em cada um dos pontos, tá? E se a elasticidade de preço da oferta ela corta o eixo dos preços abaixo da origem, né, para um valor negativo, a elasticidade de preço da oferta é menor do que 1, né? Esse aqui é um caso matemático, né, só para uma análise mais matemática, mas não faz sentido, né, que quando o preço aumente, né, a quantidade diminui. Isso é simplesmente uma análise, né, pessoal? Na verdade, mas pode ser, né, esse caso aqui, né, que corta abaixo da linha, esse aqui, quando a elasticidade de preço da oferta for maior do que 0 e menor do que 1, tá? Aí, nesse caso em que a elasticidade de preço da oferta corta o eixo dos preços para valores positivos, eu vou ter o quê? Que a elasticidade de preço da oferta é maior do que 1. Tudo bem? Aí, né, eu tenho o caso em que a oferta é perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica, e exatamente a mesma coisa, né? Quando a curva da oferta é horizontal, eu tenho o caso em que a oferta é perfeitamente elástica, e quando a curva da oferta é vertical, eu tenho uma oferta perfeitamente inelástica. Tá? O último caso de elasticidade de preço cruzado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, vamos continuar. No final da aula de hoje, a gente vai ter uns exercícios, tá? Para a gente praticar, que eu tirei do livro. Então, o último caso de elasticidade de preço, eu tenho o último caso, que é o caso de elasticidade de preço cruzada da demanda, que eu estou interessado em saber quando o preço de um bem Y aumenta, por exemplo, o que vai acontecer com a quantidade demandada do bem X, tá? Tá? Então, eu vou ter o quê? No numerador, eu vou ter a variação percentual da quantidade demandada do bem X dividida pela variação percentual no preço do bem Y. Né? Aí, se eu tenho essa elasticidade de preço cruzada da demanda maior do que 0, tá? O bem vai ser substituto ou complementar, pessoal? Qual a pergunta, professor? Se a elasticidade de preço da demanda entre X e Y é maior do que 0, os bens X e Y são complementares ou são substitutos? Substitutos? Substitutos, né? Porque eu aumento o preço da Coca-Cola, né? E a quantidade demandada de Pepsi vai aumentar, tá? As pessoas vão deixar de consumir Coca-Cola para consumir Pepsi, né? Por outro lado, se a elasticidade de preço cruzada da demanda for menor do que 0, quer dizer que eu tenho bens complementares. Ou seja, o preço do automóvel aumentou, as pessoas vão deixar de consumir automóvel e sucessivamente consequentemente, vão deixar de consumir combustível também, tá? Então, o combustível e carro são bens complementares. Então, um aumento no preço do carro vai causar uma diminuição na demanda por combustível. Professor, Uhum. o aumento do preço do carro também pode estar ligado, por exemplo, ao preço do Uber, que aumentaria, que poderia aumentar sem que as pessoas diminuíssem a demanda, porque comprariam menos carros? Aí você pode pensar, né? Tipo assim, pô, se o preço do Uber está diminuindo, né? Aí tem vários fatores que vão afetar, né? As pessoas, de repente, se o preço do Uber está muito baixo, né? As pessoas podem deixar de comprar carro, né? Aí seria o caso de bens substitutos, né? Talvez. Mas, ao mesmo tempo, você teria mais motoristas de Uber querendo comprar carro para trabalhar em Uber, entendeu?
Entendi. Então, você teria duas pressões Seguramente. diferentes, né? Pode falar. Mas, professor, e se eles não comprassem carros, eles alugassem os carros? Você não tem a garantia de que eles comprariam. Mas aí você pode falar também que é uma pressão para as pessoas que alugam carros, né? Comprar mais carros, né? O carro do Uber pode ser alugado? Pode. Eu até pergunto, sempre gosto de perguntar aos Uber essas coisas. Aí eles falam que vale a pena, em alguns casos, alugar. Porque eles falam, tipo assim, se der um problema no carro, você simplesmente troca o carro, entendeu? Pode crer. Né? Eles falam isso. E o que vale a pena também, que eu sei que essas empresas que locam carro, né? Elas possuem muitos descontos na hora de comprar carro. Aí dizem, né, que essas empresas que locam carro, elas ganham dinheiro duas vezes. Porque elas ganham dinheiro naturalmente locando o carro e elas ganham também vendendo o carro depois. Porque elas conseguem comprar o carro mais barato, porque, digamos, tem muitos descontos, de repente elas não pagam IPI, entendeu? E aí depois elas conseguem vender no mercado normal, então elas fazem dinheiro duas vezes, né? Elas fazem dinheiro alugando o carro e elas fazem dinheiro vendendo o carro depois, muitas vezes por um preço maior do que elas compraram, tá entendendo? Aham. Que é que nem taxista, né? Taxista paga um preço, me disseram, né, mais barato do que uma pessoa normal quando compra um carro, né? Porque não precisa pagar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E também as locadoras também têm desconto no IPVA também. E algumas delas têm até isenção, ou seja, elas não precisam pagar o IPVA. Porque imagina se você tem uma locadora teria que gastar de IPVA no ano. Beleza, pessoal? Show. Aí é interessante que aí, por exemplo, exatamente na economia americana, eles tentam analisar diferentes elasticidades entre diferentes bens. Aí eles mediram que a elasticidade entre entretenimento e comida é menos 0,7. Né? Ou seja, comida e alimentos, entretenimento e alimentos são bens complementares. Por quê? Porque muitas pessoas gostam de comer vendo televisão, vendo séries, né? Então, à medida que você aumenta, olha que interessante, né? À medida que você aumenta o preço, digamos, do Netflix, você pode estar diminuindo a quantidade demandada de alimentos, né? Porque muitas pessoas vão deixar de comer quando elas estão assistindo séries e coisas do tipo. Isso foi só um exemplo capturado da economia americana, né? Que a elasticidade cruzada entre alimentos e entretenimentos é menos 0,7. Então, como ela é negativa, ela vai ser o quê? Esses dois bens são classificados como bens complementares. Beleza, pessoal? Então, a gente viu que, no caso da reta, né? Na reta, a elasticidade de preço da demanda ela vai variar de zero a infinito. Né? Nesse ponto aqui, ela vai ser zero, né? A elasticidade de preço da demanda, e à medida que eu aumento o meu preço, ela vai assumir o valor infinito quando ela cruza o eixo Y. Né? Mas os economistas também estudam algumas curvas que possuem demanda de elasticidade constante. Tá? Então, uma função desse tipo aqui da equação 12, pessoal, é uma função, né, que possui exatamente o comportamento, né, que eu desenhei aqui em vermelho. Tá? Né? Então, você vê que é uma função da forma de potência, então, que à medida que eu aumento o meu preço, a quantidade demandada também diminui. O interessante dessa curva é que pode ser calculado e pode ser demonstrado que a elasticidade de preço da demanda vai ser exatamente o expoente relativo ao preço. Tá? Então, a elasticidade da demanda para todos os valores do preço e da quantidade, em uma curva que se chama de isopotencial, né? Que é uma curva de elasticidade constante, ela vai ter o quê, pessoal? Ela vai ter a elasticidade constante igual a menos B. Tá? Por que isso facilita a gente?
Imagine que eu tenho uma função da demanda, nesse exemplo aqui, pessoal, imagine que eu tenho uma função da demanda que é igual a Q, tá? Igual a 10 vezes π menos 2, tá? A elasticidade de preço da demanda, nesse caso, vai ser igual a quê, pessoal? Vai ser exatamente igual a menos 2, que é o expoente do preço. Tudo bem, pessoal? Certo. Beleza. Então, isso pode ser generalizado da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma função em que a demanda ela vai depender do preço do bem X, ou seja, tá vendo? Eu vou ter preço do bem X elevado a menos 2, ela depende da renda e ela depende do preço do bem Y, ou seja, elasticidade cruzada. Então, eu posso dizer que a elasticidade de preço da demanda vai ser o quê? Vai ser o expoente de P de X, então vai ser menos 2. A elasticidade de renda da demanda vai ser 0,5, que é o expoente da renda, tá? Então, basta olhar os expoentes. E a elasticidade cruzada da demanda vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, que é o expoente do P de Y, tá? Então, nós temos o quê? O caso de bens substitutos, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui antes de a gente fazer alguns exercícios? Então, vamos fazer esse exercício aí, pessoal. Nesse caso específico, tá vendo? A gente tem a demanda do bem X, que é 30, menos preço do bem X, menos 2 vezes o preço do bem Y, menos a renda, tá? O S de X, que é o supply, que é a quantidade ofertada do bem X em função do preço do bem X, tá? E nesse caso específico, a minha renda e o preço do bem Y são fixos, tá vendo? A minha renda vai ser fixa em R$10 e o preço do bem Y, tá? Que é um bem complementar, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser R$1. Todo mundo concorda que o bem X é o bem Y é um bem complementar ao bem X, Por quê, professor? É porque tem um menuzinho na frente, tá vendo? Então, quando eu aumento o meu P de Y, a demanda do bem X vai diminuir. Beleza? Uhum. Então, pessoal, façam, por favor, a letra A para mim, por favor. Calcular o preço e a quantidade de equilíbrio nesse ponto, né, em que o preço do bem Y é R$1 e a renda é R$10. Quando alguém conseguir, me avisa aí, pessoal. Então, pessoal, posso mostrar, pessoal? Posso fazer? Pode, professor. Então, só, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho
minha curva da demanda, eu vou primeiro substituir o valor do preço do bem Y e da renda. Então, vai ficar 30, né? Menos preço do bem X, que eu estou querendo saber qual é o preço do bem X de equilíbrio, e a quantidade de equilíbrio. Né? Então, vai ficar menos 2 vezes P de Y, né? Então vai ficar menos 2, menos 10. E você vê que é um bem inferior também, né, pessoal? Porque à medida que aumento minha renda, a quantidade demandada diminui. Porque eu tenho esse menuzinho na frente. Tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar 18 menos P de X. Aí, tá vendo exatamente isso aqui, ó. É isso que ele fez, tá vendo? Aí, eu vou fazer aqui, né, que tá tão tranquilo. Então, o S de X, que é a oferta, é 5P de X, tá? Então, vai ficar o quê? 5. Estou fazendo a conta certa, pessoal? Tá certo, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5P de X, que é igual a 18 menos P de X. Ah, tá certinho. Aí vai ficar 6P de X, tá vendo? Que é igual a 18. Então, meu P de X, que é meu preço de equilíbrio, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a R$3, né? Aí, como meu preço de equilíbrio é igual a R$3, se eu substituir aqui, eu vou descobrir que minha quantidade de equilíbrio vai ser igual ao quê? A R$15. 15 unidades, né? Então, é exatamente aqui, tá vendo? Então, o preço de equilíbrio obtido foi R$3, tá? Do bem X, né? A quantidade de equilíbrio do bem X de equilíbrio foi R$15. Alguma dúvida, pessoal? O S significa o que mesmo? É porque é do inglês, né? Porque é de supply, de oferta. Aí, como do inglês o D é demand, né? Aí acaba ficando certinho. Mas ao invés de usar o O de oferta, ele usa o SX de supply, que é oferta, né? Beleza, obrigado. Beleza, então a letra A a gente já fez, né? Agora a letra B, que é mais importante, pessoal. Eu quero que vocês calculem a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio. E vocês têm que me dizer se ela é elástica ou ela é inelástica no ponto de equilíbrio. Então, eu quero que vocês calculem a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio e me digam se ela é elástica ou inelástica. Então, façam a B, por favor. A gente já fez a A. Alguém conseguiu, pessoal, achar a elasticidade de preço da demanda? Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Então, a elasticidade de preço da demanda, né? A gente já viu que é o quê, pessoal? Ó, a elasticidade de preço da demanda vai ser o delta Q dividido por delta P. Só que nesse caso a gente tem uma função linear, tá vendo? E o coeficiente angular aqui é o quê? É menos 1. Né?
Então, o ΔQ dividido pelo ΔP vai ser menos 1. Aí, eu vou multiplicar por P e dividir por Q no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quê? É 3, o preço é igual a 3, tá vendo? E o Q é igual a 15. Então, vai ficar o quê? A elasticidade de preço da demanda vai ser menos 3 sobre 15. Tá? E como é menor do que 1, em módulo, tá, pessoal? Então, vou botar um módulo aqui, ó. Então, como 3 sobre 15 é menor do que 1 em módulo, eu vou ter uma quê? Uma demanda inelástica. Professor, Aham. só uma dúvida. Nos slides atrás, quando você falou de elasticidade de preço da demanda, você colocou alguns exemplos numéricos. Aí, nesses exemplos, quando você fazia esse ΔQ sobre ΔP, dava fração em cima e fração embaixo. Por que nesse caso não teve fração? Ah, tá. É porque assim, ó, elasticidade de preço da demanda, se eu for pela definição mesmo, é assim, ó. ΔQ, né, divide por Q, não é? E ΔP dividido por P, não é? Sim. Aí, se eu for manipular isso aqui é igual a isso aqui, ó. ΔQ dividido por Q vezes, aí isso passa para cima multiplicando, né? Vai ficar assim, P dividido por ΔP. Tá vendo? Ah, sim, entendi. Aí fica exatamente assim, ΔQ dividido por ΔP vezes P dividido por Q. Entendi. Show de bola, Beleza? então. Beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, você pode explicar de novo por que o delta dividido pelo delta vai dar menos 1? Ah, tá. Porque, né, se eu tenho uma função desse tipo aqui, tá vendo? Você tá vendo que o d de x é 18 menos px? Sim. Esse menos, o valor que está sendo multiplicado, o p de x, é menos 1. Né? E numa reta, né, esse menos 1 corresponde exatamente ao coeficiente angular, que vai ser exatamente esse ΔQ dividido por ΔP. Tá? Porque se eu tenho uma reta, né, eu tenho assim, ó. Ah, sim, entendi. Entendeu? E, na verdade, se você aprender, se você já sabe cálculo, né, você tem aqui, ó, Q é igual a alfa, né, vezes P mais beta, né, por exemplo. Aí, se eu faço a derivada dQ em relação ao preço, vai ficar assim, ó, dQ dividido por ΔP. Ou seja, eu quero saber a inclinação em cada um dos pontos. Então, em cada um dos pontos, minha inclinação vai ser alfa, porque a derivada de beta em relação ao preço vai ser zero, tá? E a derivada em relação ao preço de alfa vezes P é 1. Aí vai sobrar simplesmente alfa. Aí isso significa que o ΔQ dividido por ΔP em cada um dos pontos é alfa. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, esse termo que está multiplicando o P de x, ele vai ser exatamente o coeficiente angular, e em cada ponto, o ΔQ dividido por ΔP vai ser igual a menos 1, tá? Vai ser igual a esse Azinho, né, que eu teria colocado aqui, tá? Só que nesse caso específico, meu Azinho é menos 1. Beleza? Beleza. Então, a elasticidade de preço da demanda, nesse caso, tá vendo exatamente isso aqui, tá vendo? Ah, deixa eu ver o que ele botou aqui. Tá vendo? A elasticidade de preço da demanda deu 3 sobre 15, que ele fez a conta, né? E deu menos 0,2. Ou seja, como é menor do que 1, a demanda é inelástica. Beleza? Aí, então, a B a gente já fez. Tentem fazer a C para calcular a elasticidade de preço da oferta no ponto de equilíbrio.
A preço de oferta seria a mesma coisa, não? É quando ele fala... Fala de novo? A preço da oferta, a elasticidade do preço da oferta seria a mesma coisa que o preço da demanda, não? Porque Eu, utiliza os mesmos valores, né? não, porque... Né, porque, olha só, na elasticidade de preço da oferta, né, você está querendo calcular isso aqui, ó. Elasticidade de preço da oferta, que é a variação, né, da quantidade... Só que é a quantidade ofertada, tá? Por isso você tem que ficar de olho. Dividido pela variação no preço, tá? Ah, sim, entendi. Então tenta fazer aí. Show. Só uma observação aí, pessoal, só para clarificar que esse alfa, tá, vai ser exatamente, né, que se eu tiver assim uma expressão assim, tá, Q é igual a Azinho, tá, P mais B, tá, só quero, né, deixar claro que esse Azinho vai ser exatamente o meu delta Q, tá, vai ser exatamente meu delta Q dividido por delta P, porque imagina só que eu tenho o Qzinho aqui, tá, eu tenho Q0 e eu tenho P0, tá, aí eu quero saber, aí eu também tenho para outro valor da quantidade demandada, né, que é o Q1, eu vou ter o quê? A vezes P1, tá? Mais B. Né? Então, eu vou fazer a subtração de um pelo outro, tá, pessoal? Então, vai ficar o quê? Ó, o Q0 menos Q1, tá? Q0 menos Q1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, que eu boto em evidência, né? P0 menos P1, tá? Aí vai ficar mais B menos B, né? Que cancela, tá vendo? Então, aí eu chamo essa variação de Q, né, por delta Q, tá? E essa variação no preço aqui vai ser delta P. Então, você vê que para qualquer variação em cima da reta do preço pela variação na quantidade, vai ser o quê? Ó? Qualquer variação do preço na quantidade dividido pela variação no preço vai ser igual exatamente o meu Azinho, tá vendo? Ficou mais claro agora? Sim. Beleza. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, nessa C, tá? Nessa C, ela é parecida com a letra, com a questão anterior, né? Então, nossa elasticidade de preço da oferta vai ficar como, pessoal? Vai ficar, ó, delta Q, só que é delta Q ofertada, tá? Dividido por delta P, vezes P dividido por Q. Tudo bem? Mas a diferença é que, nesse caso, a quantidade ofertada é o quê? É 5P de X, tá? Então, vai ficar como? Ó, vai ficar 5 vezes P, nosso P é 3, dividido por 15. Tá? Então, a elasticidade preço da oferta vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Né? Porque, nesse caso, o Azinho vai ser 5, porque eu estou levando em consideração a quantidade ofertada. Aí, nesse caso, minha curva vai ser SX igual a 5 vezes P de X. Todo mundo entendeu?
Sim, sim. Beleza? Então, agora na D, a gente já fez ABC. Eu quero que vocês calculem a elasticidade de preço cruzada entre os bens X e Y. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, tá? O nosso D de X aqui fica assim, ó. O D de X, agora não estou lembrado como é D de X igual a 30 menos P de X. Menos P de X menos 2P de Y menos 2P de Y menos R. Aí, nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa. A elasticidade preço cruzado da demanda. Então, a elasticidade cruzada, XY vai ser a variação, delta Q dividido por delta P. Só que, nesse caso, o preço é de Y, tá? Aí vai ficar o quê? P de Y dividido por Q. Tá? Aí essa variação aqui vai ser quanto? Vai ser exatamente essa variação correspondente a esse menos 2 aqui, que é o coeficiente que está multiplicando P de Y. Então vai ficar menos 2 vezes P de Y, que é 1, tá? 1 dividido por 15, o que é a minha quantidade de equilíbrio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesse exemplo D, nessa letrinha D? Então, vou para esse próximo exemplo aí, antes de a gente terminar a aula de hoje. Me digam aí, por favor, se esse inciso 1 está certo. Professor, você pode voltar na última rapidinho? Aham. Pode perguntar. Não, só queria ver um negócio, mas tá certo. Beleza. Já entendi. Obrigado. Beleza, fica à vontade para perguntar. Então, tentem me dizer, aqui eu estou querendo saber se, aqui eu tenho 4 incisos, está vendo? Em número romano, está meio difícil de ver, mas eu acho que dá para ver. Vocês estão conseguindo ler, então, né? Está dando para ler? Tá dando sim, professor. Então, o inciso 1 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Deixa eu ver se a elasticidade de preço é menor do que 1. Se a elasticidade de preço é menor do que 1, então é inelástico, né? Uma das possíveis explicações para o fato é a existência do mercado de um grande número de bens substitutos. Na verdade, é falso, né? É porque se você tem um número grande de bens substitutos, então a demanda é elástica. Por quê? Porque se você aumenta um pouco o preço, as pessoas simplesmente vão deixar de consumir o seu produto para consumir os produtos alternativos, os produtos substitutos. Então, se você tem uma demanda inelástica, na verdade, você tem poucos substitutos. Por quê? Porque se você aumentar o seu preço, as pessoas vão continuar consumindo o seu produto. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Sim. Então, essa aqui é falsa. Vê a 2 aí. Esse caso é o caso da elasticidade de preço da demanda constante, né? Que está 15.000, né? Vezes P elevado a menos 2, né? Então, nesse caso, a elasticidade de preço da demanda em módulo vai ser exatamente igual a 2, que é o que ele está falando aqui. Exatamente esse exemplo que a gente deu aqui, né, pessoal? Né? Tudo bem? Então, essa aqui é verdadeiro. A 3 é verdadeiro ou falso?
A 3 é verdadeira ou falsa, pessoal? A 3 é falsa, né? Porque se eu tenho dois bens complementares, né, o aumento do preço de um bem vai fazer com que a demanda pelo outro bem diminua. Então, a elasticidade de preço da demanda entre bens complementares é negativo. Tá? Então, essa aqui é falsa. Aí é 4, né? Se a elasticidade de preço for constante, maior do que 1, né? Ou seja, ele é maior do que 1. Então, eu estou falando de um bem elástico, né? Um aumento no preço vai diminuir o dispêndio total dos consumidores, né? Então, se eu tenho um bem elástico e se eu aumento o preço, né, a quantidade demandada vai diminuir só um pouquinho, o que vai fazer com que a receita total das firmas aumente, tá? Então, se a receita das firmas aumenta, a outra forma de ver é que os consumidores estão dispendiando mais, né? É que eu expliquei de acordo com a inelástica, né? Mas é maior do que 1, então é o contrário, né? Se ela é elástica, o preço aumenta bastante, né? Não, se ela é elástica, o preço aumenta, mas a quantidade demandada diminui bastante, né? O que faz com que a receita total dos produtores diminua. Aí, como a receita total dos produtores está diminuindo, né, o dispêndio dos consumidores também diminui. Faz sentido, pessoal? Sim. Então, essa aqui é a verdade. Pode perguntar. Eu não entendi muito bem o que significa dispêndio. Dispêndio é quanto os consumidores estão gastando para adquirir os produtos. Ah, tá, beleza. É porque Entendi. a gente estava falando só de receita, né? Mas, na verdade, a receita dos produtores vai ser a mesma do que o dispêndio dos consumidores, né? Entendi. Beleza, pessoal? Beleza. Então, essa aqui é a resposta, é 2 e 4, né? Então, a resposta é a letra C. Então, pessoal, por hoje é só. Aí o conteúdo da prova vai ter aula de hoje, tá bom? Aí, a princípio, a nossa prova está marcada para segunda-feira que vem, nesse horário de 10 horas. Beleza, pessoal? Professor, como vai ser a prova mesmo? A prova vai Beleza. ser, eu vou, pela tarefa do Teams, eu vou passar a prova para vocês, tá? Durante a prova vai ser exatamente durante o horário da prova, tá? Mas pode ter um horário maior. Então, pode ser que ela dure de 10 até 11h50. Aí eu vou passar um PDF para vocês. Aí vocês vão fazer esse PDF, tá? Vocês vão escrever as respostas. Tem que ser a caneta, tá? Não pode escrever, não pode ser digitado. Aí no final vocês vão tirar uma foto, tá? E vocês vão submeter essa foto da prova de vocês para mim pelo Teams, tudo bem? Então a gente vai ter que imprimir o PDF, escrever e Não, mandar de volta? Ou posso escrever só as respostas e te mandar foto? Isso. Não precisa imprimir o PDF, não. Você vai pegar beleza. você vai pegar uma folha de caderno, tá? Aí você vai botar lá, questão 1, aí você escreve a resposta, tá? Não precisa imprimir, não. Você vai escrever a resposta. Blá, blá, blá. Entendi, Aí você tranquilo. escreveu a resposta e você tira uma foto e pelo próprio Teams você vai me dar a resposta. Tudo bem? Beleza. Vai ser estritamente o conteúdo que foi apresentado nesses slides ou tem conteúdo que está fora dos slides? Não, vai ser o que está nos slides. Ok. Beleza? Aí, se vocês não entenderem alguma coisa dos slides, vocês podem procurar no livro, entendeu? Mas, a princípio, é o conteúdo que está nos slides, tudo bem? Beleza. E os slides estão todos atualizados já lá no Teams, tá? E todos os vídeos das aulas estão naquela playlist do YouTube, tudo bem? Tranquilo. Tá certo. Então, Beleza, professor. tem até elasticidade, né? Isso, até a aula de hoje, até essa parte de elasticidade. E tá tudo Show. lá, todos os arquivos estão no Teams, tá? Em PDF, e todas as aulas estão na playlist do YouTube, beleza, pessoal?
Beleza, professor. Beleza, Obrigado. então até semana que vem. Tchau, tchau, beleza. Tchau, Até. pessoal. Tchau. Tchau. Valeu, Valeu, professor. professor. Valeu.